Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje com o professor José Augusto, que é professor do Departamento de Química da UDESC Joinville e aceitou nosso convite para participar do quadro Hoje Conheci um Cientista em Casa. Então, muito obrigado, professor, por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite também, fiquei feliz. Então, para começar, professor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, quais foram as instituições que você estudou e que fizeram parte da sua trajetória. Pois não, Elisandra. Eu passei grande parte da minha vida em duas instituições, que eu tenho como as minhas casas, assim, né? Hoje eu tenho uma terceira, que é o UDESC. Eu comecei minha formação em Campinas, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Fiz meu bacharelado em Química lá. Aí, terminando o bacharelado em Química na Unicamp, eu fui para São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Lá na UFSCar eu fiz meu mestrado em Química, na área de Química Analítica. E depois de defender o meu mestrado, eu regressei para a Unicamp para ficar mais um tempinho. Aí eu fiquei mais muitos anos lá fazendo meu doutorado, na área de Química Analítica também, e emendei um pós-doutorado nessa mesma área, na Unicamp também, quando eu fiquei até 2018. Me chamaram para vir para o UDESC, e hoje eu sou, já há 3 anos, professor do Departamento de Química da UDESC, como você disse. Então, basicamente, esse foi o meu caminho, entre São Carlos, Campinas e hoje Joinville. É isso aí. Certo. E qual que foi a motivação que o professor teve para se tornar, então, professor e pesquisador na sua sub-área, que é a Química Analítica, né? Pois então, Elisandra, quando eu fiz a minha graduação e a minha pós-graduação, eu tive a sorte de estudar em universidades e departamentos, né, no Instituto de Química, no Departamento de Química da UFSCar, que tem uma vocação muito grande para pesquisa. Então, para a gente, era um caminho natural fazer pesquisa. Logo no começo da graduação, a gente já começava a fazer iniciação científica e, quando via, já estava envolvido nesse ambiente. Era algo... grande parte dos meus amigos, dos meus colegas, acabavam meio que, sem nem perceber, fazendo pesquisa. Da iniciação para o mestrado, para mim, foi um passo muito natural. Eu gostava de fazer isso, fui fazendo. Não tinha muito interesse de ir para a área da indústria, trabalhar com processos químicos. Eu gostava da parte mais raiz da química mesmo, e acabei emendando o mestrado, emendei o doutorado, emendei o pós-doc e estou aqui, né? A escolha pela área, especificamente da química analítica, foi porque também outra coincidência, coisas que a vida acaba levando a gente. Na Unicamp, diferente aqui da UDESC, a gente já começa fazendo química analítica no primeiro semestre. Primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre. Então, no primeiro e segundo ano, a gente acaba com todas as analíticas. E aí eu já tinha feito, antes de tudo isso que eu falei para você, eu tinha feito um tempinho de engenharia química, também na Federal de São Carlos. Não terminei, não gostei muito, mas lá eu já fiz química analítica também. Então já foi uma paixão à primeira vista, assim. Eu gostava muito da química analítica. Fui já no primeiro semestre da graduação, no meu bacharelado em química, arrebatado pela química analítica. E muito, não que eu não tivesse bons professores de outras áreas também, mas da química analítica tive algumas figuras muito importantes que ajudaram também nesse gosto com a química analítica. Eu posso falar, por exemplo, vou ser injusto com todos os outros, né? Mas o professor Nivaldo Bacan, talvez um dos maiores nomes da química analítica no Brasil hoje, já falecido, infelizmente, foi minha primeira aula de química analítica na Unicamp. Então eu sempre lembro daquela figura emblemática. Ele tinha um cabelão branco, jalequinho branco também, parecia uma coisa meio Einstein, assim, e ali começou e não parei mais. Estou fazendo química analítica até hoje. E isso explica muito da pesquisa, né? Tem a questão da docência também. Também uma particularidade dessas instituições que a gente trabalha, que sempre oferecem para os alunos a opção de fazer monitoria. Então, eu fiz monitoria da minha graduação, as disciplinas da engenharia, por exemplo. Fiz monitoria depois no meu
doutorado para disciplinas da química e da engenharia também, e no meu pós-doutorado eu acabei aí dando aula mesmo, algumas disciplinas da química lá na Unicamp. Então, meio que isso tudo foi muito... se confunde muito nesse meu caminho, né? Então, são coisas, como eu disse, são naturais. A gente começa a fazer quando veja, está fazendo uma monitoria, está fazendo uma iniciação, e uma hora a gente se pega dando aula aqui numa universidade, o que muito me deixa feliz, não vou negar para você. E sobre a pesquisa, né? No caso, a pesquisa de doutorado que o professor já fez e as pesquisas que o professor está agora desenvolvendo na UDESC. O que o professor tem para contar para a gente sobre essas experiências de estar fazendo ciência? Bom, isso é uma coisa que a gente... É estranho de pensar assim, né? A gente nunca pensa que está fazendo ciência, né? A gente está fazendo um trabalho, às vezes, ali que... mas não deixa de ser ciência, ciência pura, né? Mas a gente não se pega pensando muito nisso, né? A gente se atenta muito a essas questões práticas do dia a dia. Bom, eu sempre trabalhei nessa trajetória toda, e hoje continuo trabalhando com espectrometria. O que é essa coisa maluca chamada espectrometria? É medir luz, medir radiação. Então, as minhas pesquisas sempre foram nessa linha. Eu trabalho com química analítica, então eu sempre tenho algum objeto de estudo, alguma amostra. No meu caso, eu sempre gostei de trabalhar, e também foi uma coincidência nesse caminho todo que eu percorri, de trabalhar com amostras do dia a dia, coisas que as pessoas usam efetivamente. Alimentos, medicamentos, cosméticos, joias, bijuterias, todo esse tipo de material. Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um anel. E eu quero saber se esse anel tem algum elemento tóxico que pode fazer mal, ou mesmo um elemento que nem é tóxico, mas pode ser alergênico. O níquel, por exemplo, quem tem predisposição à alergia com níquel, se tiver contato, vai ter ali uma dermatite de contato, vai fazer um machucadinho. Então, basicamente, o que eu faço, eu incido um raio de luz nessa minha amostra, nesse caso esse anel, e da interação dessa radiação com esse material, ele vai me liberar uma radiação que é característica desse elemento. É como se fosse uma impressão digital. Cada elemento, cada átomo tem a sua característica. E aí, se eu conseguir medir essa radiação, eu consigo dizer tanto que eu tenho nesse meu anel, eu tenho ferro, tenho níquel, tenho prata, tenho ouro, e até pela quantidade de radiação que ele me dá de volta, quanto desse elemento eu tenho. Tem tantos por cento de ferro, tantos por cento de ouro, tantos por cento de prata. Trabalhei com outras coisas também, como eu disse, com medicamentos, aí usando infravermelho, que é um outro tipo de comprimento de onda, né, de radiação, uma outra característica. Mas a ideia sempre foi essa: usar como objeto de estudo materiais que estão presentes no dia a dia das pessoas, sempre verificando essas características, se são em conformidade com algum tipo de norma, se estão contaminados, adulterados, se tem algum tipo de anomalia. Basicamente é isso. Fiz na minha carreira até chegar na UDESC e hoje eu continuo fazendo isso. É o que eu gosto e pretendo fazer mais daqui para frente. Certo. E agora falando de um outro assunto que é muito comum, é da visão que as pessoas têm sobre o cientista, né? Sobre a pessoa que está, então, na ciência. Muitas pessoas acham que o cientista é uma pessoa que está presa dentro do laboratório, que só vive nesse mundo, só estudando, lendo livros, mas não é bem assim, né? Então, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre o seu dia a dia, sobre os seus passatempos, as suas atividades de lazer. Bom, isso é uma coisa que, por vezes, a gente acaba, com o passar do tempo, se tornando um pouco excêntrico aos olhos das pessoas, né? Mas somos pessoas normais, né? Como todas as outras. Temos gostos, manias, esquisitices, acho que todo mundo é assim. Eu não sou um cara muito festeiro, assim, de ter grandes gostos, mas eu sou um cara que gosta muito de música. Eu
sou muito musical. Eu gosto de música. Não tenho a perseverança e a boa vontade para aprender um instrumento. É uma frustração que eu tenho, não sei tocar nada. Mal é mato, toco campainha, mas nada além disso. Mas eu gosto muito de música. Eu gosto, dentre as tantas músicas os estilos de música que eu gosto, eu sou apaixonado por samba. Adoro samba. E adoro carnaval. Então eu até brinco, né? Fiquei sentido que esse ano não teve carnaval, evidentemente um motivo muito nobre de não ter o carnaval, mas eu brinco que das coisas menos importantes da vida, para mim, o carnaval e o samba são das mais importantes. Então eu gosto muito de ouvir música, saio no bloco de carnaval, tocando o meu chocalho lá todo ano, na minha cidadezinha natal, lá no interior de São Paulo, cidade de Socorro, e gosto muito dessas coisas mesmo, de ficar ouvindo música, sair, tomar minha cervejinha de vez em quando, com moderação sempre, lógico, né, que é o que é mais correto. E basicamente isso. Não tenho paciência mais para assistir muito filme, hoje eu já não tenho muito mais paciência para filme, acho que estou perdendo a paciência, mas a música ainda é a grande paixão. E pensando nesses passatempos que, mesmo sendo um cientista, existem, eu queria que o professor deixasse um recado, então, para os alunos, principalmente da educação básica, que têm essa vontade de se tornar um cientista. Bom, já que nós estamos indo para a parte final, né, desse nosso bate-papo, eu queria agradecer muito o convite de você, Elisandra, e do Cientificidade, que eu acho que, já que quer um recado, né, para quem quer fazer ciência, para acompanhar esses perfis, como o do Cientificidade, que trazem, né, de uma forma mais acessível, perfis de pessoas que trabalham com ciência, que fazem ciência, e desmistificam um pouco dessa coisa que a ciência parece que é algo que fica num Olimpo, inatingível, que não é só para alguns iniciados. Não, pode ser para todo mundo. Hoje em dia, o acesso melhorou muito, né, nas universidades que fazem pesquisa, então isso facilita muito para que os jovens consigam até conhecer. Se a gente não conhece, também não tem como gostar de algo, né? Fica muito difícil de entender. Então, acho que essa é a dica que eu dou, né? Tem tantos perfis hoje legais, né, que fazem divulgação científica. Lembro que na minha época era difícil, só tinha as revistinhas lá, tipo, super interessante, essas coisas. Hoje já tem canais, um bate-papo muito mais interativo. Então, eu recomendo isso e recomendo também que se interem de tudo um pouco, né? É óbvio que a gente tem preferência por uma área do conhecimento, tem gente que gosta mais de exatas, gosta de matemática, tem gente que gosta mais de humanas, mas tenta não negligenciar as outras também, né? A gente que é de exatas e gosta mais dessas coisas, tentar aproveitar a época do ensino médio para ter contato com outras áreas, porque depois, quando a gente vai fazer esses trabalhos, como eu faço, por exemplo, a gente vai precisar lembrar de algumas coisinhas de biologia, saber um pouquinho da geografia, como é que é um rio, né? Eu vou medir a água do rio, mas eu meço aqui, eu meço depois, eu meço antes, né? Como que a dinâmica da hidrografia funciona. Então, tudo é importante nessas horas. E até para a gente ser pessoas melhores, né? Então, é isso. Sigam bons perfis, não caiam em fake news e tentem estar antenados com tudo que acontece no mundo aí. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, professor. Nós vamos ficar por aqui, então. Eu agradeço novamente a presença do professor e por aceitar nosso convite. E eu também peço para quem acompanha o Cientificidade nas redes sociais que continuem ligados, porque vamos trazer mais entrevistas, mais conteúdos e muitas novidades por aí. Então, é isso por hoje, pessoal. Estamos por aqui. Tchau!